A vida é feita de diversos ciclos. Ciclos intermitentes que parece que nunca param e a gente sempre muda enquanto pessoa. Talvez hoje você não reconheça seu eu de ontem e talvez no teu futuro você negue coisas que você diz hoje. Mas existem pontos chaves que definem muito quem nós somos. Na nossa essência, nas nossas maiores decisões e meio que em algum momento a gente decidiu se a gente vai ser pessoa ou lobo. Hoje eu quero falar um anime que me deixou muito reflexivo, que me faz pensar muito sobre isso, sobre os ciclos, sobre quem nós somos, sobre maternidade, sobre a quem somos gratos e sobre a natureza do homem. Hoje eu vou falar sobre Crianças Lobo. Oi, gente, eu sou o Ri, cineasta e publicitário e fã de histórias de lobisomem. E este é o Claquete de Papel, um projeto independente onde eu falo de cinema, animes, quadrinhos e tudo que eu estiver consumindo no momento. E hoje é um vídeo meio especial porque ele não estava exatamente na programação, ele não faz parte de nenhuma das séries do canal, mas eu quero falar muito de um anime que eu tive um contato recentemente e me tocou demais, que é o Crianças Lobo. Antes de tudo, eu quero falar do diretor, né? O Mamoru Hosoda. Ele tem uma estética muito própria dele, ele brinca muito com uma espécie de minimalismo no traço das pessoas, mas uma movimentação bem natural, envolvendo um pouco de rotoscopia. Ele fez um filme que eu assisti muito quando era criança, né, que era o Digimon filme, mas, enfim, já tive acesso a diversas outras obras dele que eu amo. Um exemplo é Belly, que é fantástico, nossa. Mas hoje eu vou falar do que eu defini que é a minha animação favorita desse diretor. Ele foi feito pela produtora Shizo, que já é uma produtora tradicional de animes, mas foi feito em parceria com o estúdio de animação Madhouse, que já fez diversos animes incríveis. Eles são conhecidos por ter uma estética maravilhosa nas suas animações. Então, assim, tudo do bom e do melhor para esse filme daqui. O filme foi lançado em 2012 e fez um relativo sucesso no Japão e também um certo sucesso na comunidade anime aqui do Ocidente também. Sem mais delongas, qual é a história de Crianças Lobo? Crianças Lobo começa relativamente clichê, ainda mais pensando nos sucessos de Crepúsculo da época. A gente começa vendo uma jovem na sua faculdade, meio introvertida lá no seu cantinho, mas que é muito sorridente, que gosta muito da vida, até o momento que um jovem misterioso aparece e eles começam a trocar olhares. Essa jovem se chama Hana, e tal qual o seu nome, que vem da expressão cheia de graça e também de uma flor no Japão, ela tenta ser uma pessoa feliz, uma pessoa sorridente, e que ela se vê confrontada quando esse cara misterioso aparece. Só que lentamente eles começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. E um parêntese, nunca nos é revelado o nome desse homem. Mas no momento onde ele se sente mais livre, mais à vontade, ele revela pra ela o seu segredo. Ele basicamente é um homem lobo, ele pode se tornar tanto o meio termo humanoide, licantropo, meio que a gente conhece como lobisomem nas nossas culturas ocidentais, mas também ele pode se tornar 100% um lobo. Os dois começam a se relacionar, inclusive Hana fica grávida. Ela inicialmente tem a sua filha, a Yuki, e logo depois o seu filho, o Ame. E os dois também nascem com a habilidade do pai de se tornarem lobos. Porém, misteriosamente, o pai deles morre. A mãe só vê o corpo dele enquanto lobo sendo pego por profissionais da limpeza da cidade. Nada mais se discute em relação à morte. Ela supõe que pode ter sido algo do instinto lobo dele, só que não se aborda o que aconteceu realmente, porque agora ela tem que olhar pra frente, porque ela tem duas crianças com algumas peculiaridades que ela precisa criar. Papá! O papá já está quase pronto. Espera um pouquinho, Yuki. Papá! Ainda não está pronto. Yuki! E o filme começa a usar essa metáfora do lobo e da criança de uma forma muito interessante para tanto criar situações bem correlacionáveis com a maternidade, as dificuldades que essa mulher vai ter em criar essas crianças, mas também passagens cômicas em relação a, enfim, é um lobo, né? Tipo, de certa forma, é um animal. Então, hora vizinhos batem, perguntam, você tem cachorro aí? E ela tem que responder que não, sabe? Coisa do tipo. E as crianças estão latindo. Tem hora que as crianças se irritam, mas só que a gente tem uma exacerbação da realidade no momento onde elas se tornam um lobo e bagunçam toda a casa. E bem, quem tem animal de estimação sabe como é caótico isso. E uma das situações cômicas bem interessantes é a parte onde ela precisa levar a Yuki pro hospital, só que ela não sabe se vai levar pra um hospital de gente ou pra um veterinário. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que ia me levar pro veterinário o tempo todo. Mas o ponto é que ela começa a perceber como é difícil criar essas crianças em sociedade e ela acaba indo pro interior. Ela compra uma casa isolada no interior onde ela pensa que vai criar os seus filhos
até o momento onde eles decidam se vão ser crianças ou lobos. Aqui a gente já tem as mudanças de ciclo da Hannah. Inicialmente a jovem, buscando uma carreira profissional, descobrindo o amor e tendo a sua vida meio que interrompida de uma certa forma. E ela percebe que não consegue fazer as coisas só, então ela vira um outro ciclo onde ela precisa sair da cidade, criar uma vida nova e meio que entender o seu papel enquanto mãe, entende? Só que as crianças também são feitas de ciclos. Em um certo momento, Yuki começa a falar pra sua mãe que ela quer muito ir pra escola. Só que a mãe tem muito medo de, como é que essa criança vai agir em escola, em sociedade com tanta gente, sabe? Se você já chegou nesse momento do vídeo, eu acho que você deve estar no mínimo achando interessante ou gostando, então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like pra dar aquele apoio, tá? Voltando. Hannah, mesmo que isolada, busca a resposta na literatura, busca a resposta tentando interagir com as pessoas, e é um momento muito triste esse, porque inicialmente pessoas que vão se tornar muito importantes para a vida da Hannah durante o filme, agem com muito preconceito. Eles têm umas cenas onde ela tá criando as crianças e tem comentários dos vizinhos, muitos homens inclusive, tentando se meter na criação dela. Falam, essa mulher não sabe o que tá fazendo com os filhos ou coisa do tipo. E esse é o ponto, sabe? O quanto parece que as pessoas comentam da vida alheia, ainda mais quando é uma mulher, ainda mais quando é uma mãe. Parece que eles duvidam da capacidade dela. Então Hannah encara isso como um desafio, mas ela percebe que não consegue fazer só. Então durante o filme ela vai criando correlações com essas pessoas, mostrando a sua capacidade e conseguindo expandir muito mais a forma de criar os seus filhos. Em um certo momento ela ensina pra filha um mantra pra ela ficar repetindo, pra que ela mantenha calma e não se transforme num lobo. É tipo quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tem diversas formas de lidar com ela, seja respirando fundo e contando de 1 até 10, ou aquelas técnicas da gente começar a repetir as formas das coisas locais, né? Enfim, técnicas e técnicas de concentração. E nesse filme a gente tem esse momento onde a mãe aplica uma pra criança para que ela não se torne um lobo, e assim levá-la pra escola. Yuki é aquela jovem bem imperativa, que não tem medo de se transformar em lobo, inclusive na frente das pessoas. A mãe fica desesperada em alguns momentos, que ela vê que os vizinhos veem a Yuki como lobo, e aí falam, nossa, não sabíamos que você tinha um cachorro aqui, sabe? Então a Yuki é aquela jovem que inicialmente é muito descontraída, muito extrovertida e não tem medo de esconder o seu lado do lobo. Enquanto o Ame é ao contrário, ele tem aquele medo, ele quer ser humano, ele quer renegar o seu lado lobo. Inclusive tem uma hora muito bonita no filme que ele pergunta pra mãe, por que na literatura infantil sempre os lobos são do mal, né? Seja em Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, entre outras. Então a gente tem aqui duas crianças completamente diferentes. O Yuki é mais lobo e o Ame é mais pessoa, sabe? Mais criança. Em um certo momento os dois começam a frequentar a escola. Yuki tem aquela dificuldade de se sentir excluída pelos seus gostos meio licantrópicos, né? Seus gostos de lobo. Ela chega e mostra coisas tipo peças de animais mortos que as crianças não gostam e ela começa a se sentir excluída. Enquanto o Ame só quer reprimir o seu lado lobo por muito tempo. Bem, uma hora a puberdade chega, né? E Yuki acaba começando a gostar de um menino, aparentemente, mesmo que de uma forma certa ingênua, sabe? E ela reprime os sentimentos, mas em uma certa situação, daquela de tipo, as crianças implicam uma ou com outras quando elas gostam, sabe? Bem ingênuo, bem simples, ela acaba se soltando enquanto lobo e ferindo o garoto. E ela chora e ela se culpa por ela ter soltado o seu lado lobo. Então a gente vê aqui essa virada de novo ciclo, no qual a Yuki começa a decidir o que ela quer ser. E ela quer ser humana, ela quer não se transformar mais em lobo. Já o Ame começa a parar de ir para a escola para conviver mais na floresta com outros animais, inclusive uma raposa, que ele inclusive chama de mestre. Então ele começa a ter mais o seu lado lobo e diz que não vai pra escola. Inclusive, a cena que mais me parte o coração nesse filme é a cena da briga entre as crianças. Porque as duas se transformam em lobos e terminam extremamente machucadas. É uma luta muito visceral. E tu sente o desespero da mãe, de tipo assim, ela quer fazer alguma coisa, mas ela não sabe o que, ela não sabe como partir. Ela é só uma humana naquela situação. Tem uma analogia muito grande, sabe, nessa questão da mãe se sentir impotente na situação, entende? E aí a gente tem a virada do último ciclo. Durante uma tempestade,
A Yuki fica presa na escola, inclusive com esse garoto, né, que ela brigou antes. Ela meio que revela o seu segredo pra ele e ele fala, eu já sabia, porque ele vinha dizendo que viu um lobo atacá-lo. E o Ame, enquanto isso, foi pra floresta cuidar dos outros animais durante a tempestade, o que fez a sua mãe ficar extremamente preocupada e partir pro meio da floresta tentar salvar o seu filho. Porém, ela é quase atacada por um urso, ou ela acha, porque a gente vê o urso criando a sua família, o que já tem uma outra analogia. Só que nesse meio da tempestade ela tem uma visão do seu namorado, né, o pai das crianças, falando pra ela se acalmar, porque naquele momento ela tinha feito a missão dela e que ela tinha criado as crianças bem. Talvez o final do filme tenha o último ciclo mais tocante da história, porque a gente vê que a mãe, mesmo não querendo que o filho vá embora, ela deixa ele ir embora. Porque ela percebe que o Ame quer ser um lobo, ele quer viver na floresta daquela forma. E parece que ela sempre fica feliz ao ver o uivo do seu filho, sabe? Da mesma forma que ela aceita que Yuki vai sair da cidade para ir estudar em uma escola, morar numa escola na cidade grande. É um filme bem doloroso e que, enfim, só quem já saiu de casa talvez também consiga perceber como é esse momento de desligar, sabe? Se desligar do ciclo familiar, se desligar do ciclo materno, principalmente em muitos dos casos. O Crianças Lobo é um filme muito rico sobre essas transições que a gente dá na vida. E no fim, meio que a Yuki tá no lugar onde a mãe estava no início, de conhecer alguém, de perceber um pouco sobre si. A correlação da humanidade com os lobos é muito antiga. A gente tem diversas lendas que falam sobre lobos em nossa cultura. Para mim, Crianças Lobos tem uma pegada meio de uma versão espelhada da história de Rômulo e Remo, que é da loba que cria duas crianças humanas. E aqui a gente tem meio que o inverso, sabe? Então tem muito de mitologia, muito de cuidado e lições que tem em Rômulo e Remo dentro dessa história, de certa forma. E nesse último ciclo, meio que a gente percebe como a jornada e tudo que foi trilhado dessas duas crianças explicam as suas decisões. A gente vê como essa inversão, na verdade, faz parte da vida. A gente muda durante a vida sobre quem a gente mesmo é. O filósofo Soren Kierkegaard dizia: a vida deve ser entendida para trás, mas vivida para frente. E o filme é muito sobre isso. A gente entende a vida para trás dessas crianças e dessa mãe, mas a partir de agora, onde eles vão começar a viver as vidas que eles escolheram, é o momento que o filme se sente à vontade de acabar. A gente não precisa continuar acompanhando aquelas crianças depois que a gente entende qual é o futuro delas e a decisão delas, mas quem sabe se vai mudar? Quem sabe como os seus próximos ciclos em suas vidas. E claro, eu foquei em só uma das vertentes filosóficas que o filme quer abordar, mas ele traz muitas outras, como a natureza, a gente vê a ligação do humano com a natureza em toda parte do plantio, toda a forma como o fazendeiro ensina a Hannah a cuidar da sua fazenda. A gente tem essa exploração desses 13 anos que Hannah se dedica a ser exclusivamente mãe dessas crianças. Se for para falar sobre lobisomens e como eles são uma metáfora enorme, a própria puberdade, ou como a gente tem ciclos e ciclos nas vidas e como a gente solta nossos desejos interiores de uma certa forma mais animalesca no lobisomem, cara, esse vídeo seria muito longo, teria outra temática. Quem sabe um dia eu fale só sobre lobisomens ou só sobre licantropia aqui, que rende muita coisa. Só que eu acho que Crianças Lobo usa isso muito bem pra não ser um filme de terror, ter uma dose de suspense, mas sim como uma alegoria. Uma alegoria à mudança, uma alegoria a sentimentos internos, sobre os cuidados, sobre os nossos instintos, tanto o materno, tanto enquanto preservação, tanto enquanto o próprio amor. Crianças Lobo é um dos filmes mais ricos de anime que eu já assisti. Ele é muito, muito bom mesmo. E pra quem não assistiu, dê uma chance pra esse filme. Ele é realmente tão bom quanto eu tô tentando falar aqui pra vocês. E nunca se esqueçam o quanto todos os ciclos da nossa vida são válidos, mesmo nós sendo homens ou lobos. Então, gente, é isso. Obrigado pra quem chegou até o final. Não deixem de dar o like, de se inscreverem no canal e dizerem aqui embaixo que filme vocês querem que eu fale por aqui. Já vão aí falando que eu vou anotando todas as possibilidades. No mais é só, também me siga nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Henri, fora!